Salve, salve família! Vindo aqui hoje comentar sobre esse Brasil e Croácia, nosso pré-joguinho. Sem a mesma animação do jogo contra a França, porque sinceramente acho que o jogo da França deu uma baixada do. Depois do jogo da França abaixou o ânimo de todo mundo, como a gente comentou na nossa análise do pós-jogo, né? Mesmo que, enfim, fosse um resultado até que esperado pelo nível da França, a França agora pegou a Colômbia, né, nesse amistoso, no amistoso pegou a Colômbia, deu 3-1 com time reserva, né? A França jogando com time reserva, jogando fácil. Enfim, daí a gente consegue entender o nível coletivo que eles estão, o nível individual também, óbvio. E aqui a gente não tá aqui para falar sobre a França, falar sobre Brasil e Croácia, analisar, né, como a Croácia chega pro jogo de hoje, pro jogo de amanhã, perdão. Para quem tá assistindo, pode estar assistindo esse vídeo na terça-feira pro jogo de hoje. E como o Brasil também vai chegar, né? O termômetro do jogo, como que vai ser, né? Nossas previsões. E aí, Bessa, tudo certo? Beleza, Zé? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Vamos nessa para mais uma pré-jogo, né? Brasil e Croácia. Jogo, vamos dizer assim, que é para ser de manual, pelos últimos resultados da Croácia e também pela situação no Brasil, né? Toda a expectativa, enfim. Vamos nessa, né? Vamos tentar ser o mais ágil possível, porque essa Croácia aí tem muito o que dizer, né? Porque É. tá mais pra Luka Modric, Perisic e mais 9, né? Enfim, vamos nessa. Assim, de nome. É isso que eu queria É, comentar. De sim, nome renomado, é. porque se a gente olha essa Croácia. A gente vai chegar lá e vocês vão perceber. Quando a gente olha essa Croácia de hoje, não é definitivamente a mesma de 2022, muito mesmo a de 2018. Eu tava refletindo, né, como o Brasil fez parte dessa construção da nova geração da Croácia, né? A gente disputa a mesma fase de grupo em 2014 deles. Então, a Croácia caiu no nosso grupo. Depois, em 2018, a gente enfrenta a Croácia antes da Copa de 2018, no amistoso. E em 2022 a gente se encontra de novo, agora de fato na Copa do Mundo mais uma vez, nas quartas de final. Resultado que a gente sabe completamente triste, mas a coisa em comum nesses jogos que teve foi a evolução da Croácia, da geração. A Croácia de 2014 a gente sabia, conhecia, né, por Modric, Rakitic, Perisic já iniciava, Mandzukic. Em 2018 mantém essa base com alguns nomes mais novos. Em 22 mais uma vez essa renovação. A Croácia que chega em 2022 não muito bem, mas surpreende, chega na semifinal. Não lembro agora se foi terceiro ou quarto colocado. Enfim, não lembro se ganhou a disputa terceiro colocado, acho que ganhou. Aqui, como a gente trouxe, né, os nomes. Ali, voltando ali do Brasil, Bessa, a Sim. gente colocou Endrick, Ryan e Luiz Henrique. Acho que, por motivos óbvios, a torcida brasileira tá esperando ver um time completamente diferente do que viu é, na quinta-feira contra a França. Porque Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha, apesar de não ter achado que foi tão mal, tão desgastado com a torcida não quer ver eles. O torcedor ficou muito no pé de Ancelotti por não ter mexido, colocado o Endrick e Ryan no jogo. E Luiz Henrique que entrou no jogo e mudou o jogo, a perspectiva do Brasil. Acredito que tem tudo para ser o titular no jogo de amanhã. E Endrick e Ryan ainda são dúvidas. Por incrível que pareça, nas possíveis escalação, o Brasil praticamente mantém um time muito parecido. A gente vai chegar lá na frente, quando a gente for comentar do time. O Brasil mantém um time muito parecido com o que foi pro jogo de contra a França, com algumas mudanças, outras mudanças pontuais. Enfim, Ryan Ender, que eu acho que dispensa comentários, faz parte dessa nova geração. Eu acho que se a torcida brasileira não se anima para essa Copa do Mundo, se anima para a próxima, porque sabe da geração que tem e passa muito por Ender que Ryan. Com certeza. Acho que essa geração aí vem bastante professor, né? De 30. Aí 2026, lógico, né? Que já tá próximo. A gente tá com a expectativa um pouquinho acima, não tanta, dadas as últimas situações dentro da seleção. Enfim, esses três aí vêm para somar com certeza nessa Copa. Não sei se hoje no amistoso Ryan e Edric vão começar jogando. Provavelmente não. Mas ao decorrer do jogo, com certeza, acho que o Ancelotti vai dar minutagem para os dois entrarem, fazerem alguma coisinha, nem que seja 15, 10 minutos. Eu sei que ele com certeza vai dar um tempinho para eles jogarem. E Luiz Henrique que dispensa comentários, né? Que na seleção ele destoa muito o nível do resto do time do Brasil. Cria praticamente todas as jogadas. Nos últimos amistosos,
Vários gols saíram dos pés dele, assistência, gol, enfim, Pré-assistência. pré-assistência. E eu acho que a seleção ela vai vir no nível mais apresentável contra a Croácia, dado também a mais tempo de treino entre o jogo da França e o amistoso. Além de que Ancelotti eu acho que aprendeu com os erros, né, contra o jogo da Espero. França. Esperamos. Enfim, acho que esse jogo vai ser mais para, vamos dizer assim, testada, como eu falei no outro vídeo. Acho que o Ancelotti vai variar bastante testar. Não à toa também que a gente vai comentar sobre a situação da escalação titular, a situação da lateral direita, que o Wesley ele foi desconvocado, né, por causa da lesão, enfim. E ele tá querendo improvisar Ibanhas, como eu falei no outro vídeo. Improvisar Ibanhas ou utilizar mesmo o Danilo, né, do Flamengo, pra lateral direita. Uma coisa antes da gente passar, uma coisa que eu achei que você pontuou, o fato em relação a esses três estarem na Copa, eu tenho minhas dúvidas sobre Ryan. Eu acho que Endrick e Luiz Henrique são um nome que Ancelotti já enxerga como carimbado para a Copa do Mundo. Luiz Henrique, acho que com certeza. Ancelotti deve enxergar com muito bons olhos o Luiz Henrique. E só se Deus o livre acontecer alguma lesão com ele nesse tempo dele lá na Rússia. Enfim, ele com certeza está garantido. O Endrick, com o nível que vem jogando no Lyon e já tem a confiança de Ancelotti também, né? Querendo ou não. E Ryan, que a gente ainda tenta saber como que ele vai se manter lá no Bournemouth, não tá mal, sem dúvida. E a gente tem que lembrar, né, que o ataque foi um pouco desfalcado para essa convocação. Sem Estevão, quem sabe Neymar, como muita gente diz, espera, né? Enfim. E então acho que Ryan, dentro desses três, é a maior incógnita para essa Copa do Mundo. Falo por mim mesmo, acho que convocaria pelo ano que ele fez no Vasco, 2025 impecável. Esse ano iniciou bem pelo Vasco, inicia bem pelo Bournemouth. Enfim, acho que não tem muito o que comentar em Ryan. Acho que todo mundo, acho que é uns 80% da torcida brasileira deve assinar embaixo essa convocação de Ryan. Com certeza, ainda mais por ser jovem, rápido, enfim, a galera, ainda mais, né, Gosta pegando o bastante, pé de Vini, acho que seria uma boa sombra para Vini. com certeza. Enfim, vamos lá. Croácia. Passando adiante, aqui acho que não tem muito o que a gente comentar, a gente já pode adiantar, mas como o Bessa falou, a Croácia de nome renomado que a gente conhece passa muito por Modric e Perisic. É uma pessoa que não acompanhou esse ciclo da Croácia deve olhar para esse time e falar: nossa, não é o mesmo de 2018, né? Passou muito tempo em 2018, mas muito menos não é o mesmo de 2022. É um time completamente diferente quando a gente vai ver nome a nome, enfim, jogadores novos, de idade mesmo, ou jogadores novos para a Croácia, jogadores que já têm um tempo no futebol, porém começou a ser convocado por agora, seja por estar jogando um bom nível, ou por simplesmente jogadores que a gente conhece normalmente nessa seleção não estarem mais sendo convocados por não estar jogando bola mesmo. Enfim, pode passar adiante, Bessa. Aqui, né, vamos só comentar assim por cima do Brasil, que a gente comentou bastante antes do jogo da França. E aí a gente vai depois comentar um pouco também sobre a convocação da Croácia. Começando pelo Brasil, os últimos jogos, como no último vídeo a gente trouxe, né, uns resultados bem maleáveis. E a situação do jogo da França também agravou um pouquinho, para quem estava bastante confiante. Em questão da convocação, né, enfim, foi cortado Wesley e Rafinha. Eu coloquei errado ali Marquinhos, que eu soube que ele provavelmente vai jogar. Ele conseguiu se recuperar a tempo da distensão. Sim. E pro lugar de Wesley foi convocado o Vitor Reis, né? Eu acho que Ancelotti, ele não sei o que é que ele tá pensando na convocação de Vitor Reis, mas para convocar para um jogo só e não botar para jogar, Acho errado também. eu acho meio difícil. Esse jogo tem que ser o jogo de teste mesmo. Quem ele convocou e não jogou tem que estar. Todo mundo que já jogou contra a França é apto a jogar, óbvio. De novo, mais uma vez. Mas quem não jogou tem obrigação de ser testado. Não Com existe outra. certeza. Não tem outra opção. E pelo lado da Croácia, como o Zé comentou, que não é a mesma de 2022, muito menos a de 2018.
que a gente batendo o olho assim, nome por nome, a gente não vai conhecer quase ninguém, né? Salvo alguns ali que se destacam, por exemplo, o Stanisic, que estava na foto principal lá do Bayern de Munique, e até mesmo o Pasalic pela Atalanta, que era do Sim, Chelsea bom antes, jogador. bom jogador. Enfim, lógico, além de Modric e Perisic. Essa Croácia tem um trabalho sólido tanto quanto a França tem. Então, acho que o mais legal desse teste pro Brasil, nos dois, é uma coisa em comum. Contra a França tinha a questão do nível, né? Do time, individualmente falando. Porém, o coletivo da França é muito estruturado. O da Croácia, em relação ao nível, o Brasil é superior individual. Porém, o coletivo da Croácia dispensa comentários, né? O trabalho que é duradouro, é um trabalho de, de um treinador que já está lá em Copas, já jogou Copas com bons resultados. O Zlatko Dalic, ele já tem mais de 100 jogos com a Croácia, à frente da Croácia, ou seja, tem tempo e a gente vê pelos resultados, né? A Croácia, apesar de não ter mais aquela geração brilhante com muitos nomes que a gente conhece, que esteja à vista no cenário mundial do futebol, a Croácia não tem uma derrota. Vem uma sequência avassaladora. Tudo bem, contra times de nível mais baixo nessa qualificatória da UEFA, como Ilhas Faroés, o próprio Montenegro, enfim, Gibraltar, mas teve um confronto contra a República Tcheca, que é uma seleção forte, ganhou de 5-1 e um empate, bem verdade. Depois, nesse amistoso agora contra a Colômbia, que é uma seleção chata, eles fizeram um bom jogo e ganharam a partida. Ou seja, é uma seleção que talvez em nome não encha os nossos olhos, o brilho do torcedor. A gente pode até, vai ser confronto fácil, né, pelos nomes. Porém, a gente sabe como a Croácia é chata, o nível coletivo do time é muito bem treinado, enfim. Essa Croácia, como o Bessa falou da convocação, falta alguns nomes. Kovacic está lesionado, não foi convocado. É um cara importantíssimo para o meio. Eu não sei acerca de Brozovic, que também é um cara que a gente já conhece no meio. Acho que ele não está lesionado, ele só não vem sendo convocado. Não tenho noção se ele se aposentou da seleção ou enfim. Realmente não tenho essa informação. Tava olhando aqui, ele não foi convocado nessas últimas. Deixa eu ver aqui, no jogo contra a República Tcheca, eu acho que ele tava. Talvez ele só não tenha sido convocado dessa vez por opção. Mas, não, até contra esse jogo da República Tcheca ele não tava. Acho que ele se aposentou mesmo da seleção. É, Enfim, acho não que fui foi. buscar essa informação. Sim. Acho que ele se aposentou. Então, mais um caso de um jogador que tem um nível muito alto, que ficou conhecido nessa seleção, nesse meio. A Croácia que vem formando bastante meio-campista bom, por sinal, como Pasalic, que já é um novo, Vlasic, que é do Torino, que joga bola, Majen, do Wolfsburg também, que é bom jogador. Enfim, passa por bons nomes e se mantém equilibrado. Acho que é um time que a melhor definição da Croácia é o equilíbrio. É, com certeza, acho que a questão do equilíbrio também do coletivo pesa muito a favor deles, né? Principalmente pelo técnico ter já uns 3 ciclos aí, né? À frente da seleção. Então ele conhece bastante todas as peças, principalmente as peças mais velhas. Enfim, é, vamos lá, vamos fazer nossa escalaçãozinha da seleção brasileira. A gente não vai fazer da Croácia, né? Tendo em vista que a gente não conhece boa parte dos jogadores. Seria meio Mas, injusto. Mas assim, o que a gente pode comentar sobre a escalação da Croácia, a gente só olhando a convocação e passando algumas coisas que vem acontecendo na Croácia, por exemplo, Modric. sim, Muitos olhariam Modric como titular, mas não tá sendo assim. Ele joga um jogo, ou completar um jogo é difícil, óbvio, pela idade. Na própria Milan ele não vem jogando esse tanta minutagem, porém ele sabe o craque que é. sim. Então, o jogo da Croácia se passa muito por Vlasic, da Torino, e Perisic, que joga agora no PSV. E outros jogadores que têm muito poder de fogo, jogadores com habilidade. O time da Croácia é bem técnico, por sinal. Não um time pé duro, não espere isso da Croácia, apesar de não ter nomes renomados, não é um time pé duro. E a gente tem o desfalque importante, né, que não foi convocado por lesão, que é Vardiol, Sim. que é aquele zagueiro chato, jogou muita bola em 2022, a Copa do Mundo, enquanto o Brasil, a gente sabe, né, ele colocou o Vini Júnior no bolso. Tudo bem que o Vini Júnior, ainda assim, muita gente contesta, né, a mudança
dele naquela partida, né, que Tite fez. Eu contesto mais pela escolha de Tite do que de fato pela mudança de Vini. Também não acho que era momento para tirar Vini naquela altura do jogo, por mais que Vardiol tá fazendo uma partida muito boa segurando o Vini. Ele ainda tá sendo um desafogo. E, enfim, Vardiol não tá convocado, então a gente já sabe que a zaga não é das mais sólidas, apesar de ter Stanisic do Bayern de Munique que vem jogando bem lá pelo Bayern. E é isso aí. Comentar agora um pouco sobre essa escalaçãozinha pro jogo de Enfim, amanhã da seleção brasileira. exatamente, vamos nessa. Bom, vamos lá para montar nossa escalação. Lembrando que a gente vai montar primeiro a provável escalação, né, que realmente vai jogar. E depois a gente vai montar uma escalação que a gente acha que se sairia bem, né, para testes como titular, para A gente Ancelotti. gostaria de ver, né? Exatamente, para Ancelotti conseguir realmente ter toda a visão dos testes. Vamos Bom, lá, pela o gol da provável. provável tem Bento. Bento no Ok. gol. Eita, é o sobrenome dele, cara. Não sabia, só fui perceber É, que era mesmo por causa da foto. Na lateral aqui tá Danilo, ou Danilo ou Ibanez nessa lateral direita. Acho que é Danilo, pode ser Danilo. Ibanez tá aqui como segunda. Isso aqui a gente tá tirando do ESPN Brasil, tá? Postado há uma hora essa provável escalação da ESPN Brasil. está das 10 da É, na, manhã, na segunda-feira. zaga, Bremer. Tá, Tá aqui Brenner ou Marquinhos, né? Marquinhos em parênteses. Então, e Léo Pereira. tá, então vamos botar aqui. Bremer e Léo Pereira. Ou seja, por essa provável escalação, a dúvida é entre Bremer e Marquinhos. Léo Pereira, então, de fato, seria o titular. Será o titular. E Douglas Santos, que a gente não, não tem nem parênteses. Não tem nem o nome de Kaique Bruno do lado. Casemiro e André Santos, mesmo no meio campo. E no ataque, a única mudança seria Luiz Henrique no lugar de. Ah, não, E Luiz Henrique e Martinelli. Luiz isso. Henrique no lugar de Rafinha e João Pedro no lugar de Martinelli. Aqui não seria o 4-2-4, né? Peraí que a gente vai ver, então. Não, É, são quatro atacantes. Provavelmente já vi alguns esboços do 4-2-3-1, né? Com o Matheus Cunha de é, fato como meio campista. Mas, Ancelotti ele tá demonstrando gostar desse 4-2-4. Eu acho que o problema do Brasil é o 4-2-4. Tem gente que critica, eu entendo. A gente conhece o Brasil por sempre ter três meio campistas. Acho que dá pra arrastar. Olha se não dá pra. É, a gente conhece o Brasil por sempre ter três meio campistas, enfim, jogando em V, aquele clássico 4-3-3, ou o próprio 4-2-3-1, esse que a gente está vendo. sim, Enfim, variações em campo, o 4-2-4 é mais ou menos para a gente ilustrar que de fato são quatro atacantes. Querendo ou não, são quatro atacantes. É exatamente. inegável de ser quatro atacantes. Enfim, pontuando aqui o que seria a nossa mudança que a gente gostaria de ver, eu queria iniciar com o fato de não me agradar ver o time praticamente igual como foi com a França. Também A não gente só gosto. teria a mudança de Danilo, que é forçada, por causa de Wesley. E Luiz Henrique, que também em tese é forçada, por mais que fez por merecer. Acredito que se Rafinha não tivesse lesionado, ele poderia de fato estar aí, mas é forçada. Sim, E a entrada de João Pedro, de fato, por Martinelli, por ser por opção. E não duvido do Arsenal ter, ter mandado alguma pressão, com porque, para quem não certeza. sabe, nessa data FIFA, o que o Arsenal está fazendo é um absurdo. 10 jogadores lesionados nessa data FIFA, né? Com qualquer desconforto já voltando já para a Inglaterra, no caso, né, pro Arsenal. Curioso esse fato. Mas enfim, e isso, besta já leu minha mente. Iniciando a primeira mudança, sem dúvida, é Danilo, no lugar de André Santos. Não tenho dúvida. Para mim, Danilo tinha que começar. Ele tá até aqui como parênteses, né, no próxima escalação, ou seja, de fato uma opção. No ataque, Henrique no lugar de João Pedro e Ryan no lugar de Vini Júnior. Ah, já. Acredito que no caso seria Ryan na ponta
direito, não sei. Se seria Ryan na ponta Eu acho que direita eles vão e flutuar bastante, que nem no jogo passado que o eu Luiz acho, Henrique entrou, ele é, flutuou tanto pelo direito quanto pela esquerda. esse ataque me agrada muito, tá? Porque o próprio Endrick pelo Lyon vem jogando muito pela ponta direita, caindo Sim. muito por lá e jogando por dentro, enfim. É interessante. É, E no lugar de Douglas Santos eu iria com Kaique Bruno. sim. Realmente a partida do Douglas Santos é aquilo. Não cometeu nenhum erro grave, porém não fez nada. A Exato. partida mais água de chuchu, como falam, mais sem graça possível. Jogador que não fede nem cheira, realmente. Enfim, Kaique Bruno, quero ver se for convocado, tem que ser testado, Exato. né? Torcedor do E. Bahia Ah, cobrando, né, o fato de Juba. Se Juba fosse convocado, também gostaria de estar vendo sendo testado, como já foi. Enfim, só antes de passar para lá para B, se a zaga Marquinhos apto, eu iria com Bremer e Marquinhos, eu não iria com Bremer e não iria com Marquinhos e Léo Pereira, mas aparentemente ele enxerga Léo Pereira como esse titular por ser canhoto, né, e jogar pelo zagueiro pelo lado esquerdo. Acho que isso influencia um pouco. E na lateral direita eu entendo a briga entre Danilo e Ibanes. Eu gosto mais me agrada mais Ibanes, mas eu entendo que Danilo tem mais afinidade com a posição, então não acho nenhum absurdo. eu também acho bom começar com o Danilo, justamente por ele ter essa afinidade. Mas ao longo do jogo eu acho muito interessante ele já jogar Ibanez. Mesmo, tipo, mais tempo do que foi contra a França, né? Que eu, se eu não me Sim. engano, ele jogou meia hora. Acho que se ele jogar já a partir do segundo tempo, o início do segundo tempo, acho que já, já dá pra realmente tirar a conclusão final se ele realmente ele pode jogar na lateral direita ou não, né? Justificando o Endrick no lugar de João Pedro, porque João Pedro com o Ancelotti em todo o ciclo praticamente foi usado. Então, eu acho que Endrick sendo como titular, acho que seria uma boa prova de fogo pro garoto, justamente porque nos últimos jogos ele só vem entrando bem no finalzinho e contra a França nem entrou, né? Enfim. E a questão do meio de Danilo é meio óbvio, no lugar de André Santos, pelo que ele vem fazendo no Botafogo e quando ele entrou também contra a França, ele entrou muito bem. Botafogo, E que inclusive sim, jogou ontem, o jogo atrasado, né? Quando era Paranaense, levou uma porrada seca. foi. E o que Danilo fez falta, quem assistiu esse jogo sabe, o que Danilo fez falta naquele meio campo do Botafogo. Não tinha nenhum jogador para levar a bola ao ataque, como o Danilo faz, e até na marcação, como o Danilo ajuda, enfim. Realmente, como eu venho pontuando, eu vou pontuar sempre que eu puder. Danilo vem sendo o ponto alto nesse Botafogo horroroso. É tipo assim, é uma discrepância muito grande. Danilo tá jogando a bola de qualquer time de nível mundial, sendo bem Sim. honesto, na Europa. Ele tá jogando muita bola mesmo. Ele tá jogando muita, muita bola. E só finalizando assim os últimos testes, né? Vitor Reis, com todas as nuances, eu não sei se vai entrar, apesar de Ancelotti ter colocado para um jogo, né? Eu não sei se ele vai É, ter espaço, dada toda essa importância. No gol, Bento, realmente acho que ele vai entrar, porém, se você a questão poderia também testar o Neneca, não acharia ruim, mas provavelmente ele vai deixar com Bento como goleiro, justamente porque ele vem convocando o goleiro do Sauditão, né? Que lá não faz nada, enfim. E eu acho que é isso. Ah, sim. A questão de Igor Thiago também. Ao jogo, acho que ele pode entrar. sim, tem que ter uns minutos a mais do que teve contra a França, é importante. Até Exato. porque o torcedor brasileiro cobra, né? Esse centroavante que nem o Thiago, matador, que precisa de uma bola para matar, que consiga finalizar um toque, faça um gol a um toque na Sim. finalização, sem precisar dominar, enfim, sair muito da área, ser aquele 9 muito móvel. E acho que é interessante a gente ter essa mudança de característica durante o jogo. E aí, só pra fechar, a questão de Fabinho, eu acho difícil entrar. Vai ser só pra compor o elenco ali mesmo, com a experiência, enfim. E Gabriel Sara, que eu acho um nome bastante bom. Pode ser na volância ou até mesmo no meio de campo, que eu Até de acho. meia, no É, lugar de Matheus no Cunha. lugar de Matheus Cunha ao longo do jogo, eu acho que é um bom teste realmente para ele mostrar seu jogo, que no último jogo contra a França ele não conseguiu ter tempo suficiente para mostrar, mas já chegou mostrando pelo menos que tem um bom nível. Enfim, como a gente falou, um vídeo um pouco mais rápido. A gente que tá acostumado a gravar um vídeo de 1 hora normalmente. Um vídeo um pouco mais rápido, não tem muito como comentar. Como a gente falou rápido em relação à escalação da Croácia,
Nomes que não são muito conhecidos no cenário, se fosse para dizer para vocês ficarem de olho, especificamente em algum jogador, eu diria que Perisic, por ser já conhecido, o próprio Pasalic da Atalanta, e Stanisic, que entrou durante o amistoso contra a Colômbia, né? Jogou o segundo tempo todo, enfim, acredito que vai ser o titular, pelo nível que tem. Basicamente é isso, a Croácia alguns nomes para se observar, obviamente. Como eu falei, né? Um time não espera um time pé duro. Não tem o mesmo nível do Brasil, é claro, individualmente falando, mas coletivamente vocês vão ver um time organizado, um time talvez mais organizado que a gente coletivamente, a não ser que o Ancelotti tenha deixado o time bem redondinho nesse período até o amistoso. Enfim, acho que basicamente é isso, termos do jogo. Agradecer a todo mundo que viu o vídeo até aqui. O like, curte, comenta, compartilha. E essa semana, né? Voltamos com a programação normal, Brasileirão. Tá aí. Quarta e quinta-feira com jogos. E é isso. Segue lá no Insta, TikTok, Twitter, todas as sociais, movimentando tudo. E é isso, Bessa. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, rapaziada, que acompanhou até aqui. É isso aí. Vamos nessa que sábado tem mais vídeo, além desse. Acho que depois desse jogo também, acho que na quarta ou na quinta também já vai sair outro. Enfim. Valeu, rapaziada, é isso. Valeu, falou e fui.